Sejam bem-vindos a mais um quadro Vivendo de Renda Passiva, o quadro que eu convido pessoas que construíram uma renda passiva através de investimentos na bolsa, ações, fundos imobiliários, etc, para contar um pouquinho da sua história, para mostrar como que elas chegaram lá. E hoje eu estou aqui com o Heitor Macedo. Tudo bom, Heitor? Tudo bem, Thiago? Do ótimo. Heitor, conta um pouquinho da sua jornada profissional e depois da sua jornada como investidor, e depois vamos abordar um pouquinho mais do dia a dia do investidor e como que você chegou lá. Tá, vamos lá. Cara, eu comecei, em 2012, ingressei na faculdade de engenharia civil, porque eu me identificava com cálculo e entre outras coisas. Só que foi passando o tempo e eu vi que estava muito ruim o mercado e eu não consegui estágios. Terminou que eu me formei, hoje eu sou engenheiro civil, mas eu não exerci a profissão e ainda não exerço hoje. Ingressei na empresa familiar, no setor de revenda de combustível, e comecei lançando nota, contando estoque, aí fui evoluindo, contas a pagar, contas a receber, faturamento, logística e compras, e comecei a investir em 2019. 2019, mas eu fui na empresa. Fui crescendo, crescendo e hoje em dia, aos 31 anos, eu sou diretor financeiro da empresa. Fazendo um gancho para a vida como investidor, eu comecei antes da faculdade, antes do trabalho, eu já tinha um hábito de poupar, sabe? Eu sempre fui um cara que sempre gostei de poupar, não gostava de comprar coisas que depreciassem, coisas que eu não precisava naquele momento. Então eu sempre tive o hábito de poupar. E tem uma frase muito importante que eu carrego comigo até hoje, que é a seguinte: "Não é quanto você ganha, é quanto você deixa de gastar". Isso isso foi primordial para mim e também, além disso, eu comecei a ganhar dinheiro novo, morei com a minha mãe muito tempo, até os 28 anos, então quer dizer, eu não sabia como investir, mas eu sabia que eu estava no caminho certo, porque eu estava poupando. Então passei um bom tempo poupando, trabalhando. E daí você poupava e você botava onde esse dinheiro? Cara, em qualquer lugar que eu visse meu dinheiro aumentando, ou na conta corrente, ou numa renda fixa. Só que bem no início eu não entendia muito, sabe. Aí, E daí em 2019 você começa a sua jornada como investidor na renda variável. Conta um pouquinho desse começo. em 2019, junto com 2 amigos meus, a gente começou a conversar sobre investimentos e tal, e a gente queria ingressar, mas a gente tinha medo. Aí a gente teve uma sacada, sabe. A gente percebeu que os homens mais ricos do mundo, todos eles têm alguma associação com o mercado acionário. Direto ou indiretamente, os caras estão ligados de alguma forma. Aí eu percebi, cara, eles sabem de alguma coisa que eu não sei. Vou começar a investir. Não sei de nada, mas não quero saber, vou investir. Então, a partir daí, começamos cara, abrir uma conta na corretora, pega R$ 50, vamos botar, eu lembro como se fosse hoje, eu comprei Banco Inter, WEG, Itaúsa, fundo imobiliário, sem saber de absolutamente nada. Aí o que é que aconteceu? Eu estava com a minha pele de fato em risco. E a partir daí, eu comecei a ver vídeos no YouTube. Cara, você, Thiago, eu sou seu fã, cara. Você, cara, foi um cara que também ajudou e ajuda muito ainda. Então, eu comecei a acompanhar você, o Thiago Nigro, o Charles, o Economista Sincero. Comecei a ler vários livros, Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, O Investidor Inteligente, A Fórmula Mágica de Joel, da Mondaran. Esse eu confesso que eu fiquei um pouco enrolado, porque é um pouco mais difícil, mas eu entendi basicamente o que ele quis dizer. E, de fato, com a pele em risco, eu comecei a estudar, ler, e hoje em dia eu vejo que, cara, é, eu amo fazer isso, virou tipo um hobby, então eu faço porque eu amo mesmo. E eu comecei assim.
Que nem eu invisto como hobby. E me fala uma coisa, você começou lá em 2019, você trouxe um insight importante que eu acho que vale para muita coisa na vida. Dificilmente você vai saber tudo sobre um novo ofício, seja ele qual que seja, como por exemplo investir, tudo no começo. Você aprende muito durante a jornada, eu aprendo coisas novas até hoje e tenho certeza que eu vou aprender mais nos próximos 5, 10 anos. O bom investidor, ele tem que ter essa habilidade de ser curioso, como você também foi. Imagino que você também aprenda. Mas você passou por um momento, imagino que é desafiador para todo investidor, que foi o momento lá da pandemia, que a bolsa caiu bastante. Como que você lidou com essas quedas naquele momento? Você investidor, sabe como que você remunera o seu assessor? Sabia que não existe assessoria gratuita? Te digo que se você não entende isso, pode estar perdendo dinheiro. Por isso se inscreva para a live que farei no dia 4 de fevereiro e você vai entender melhor a verdade sobre a sua carteira. Boa pergunta, Tiago. Eu ia até mencionar isso. Eu comecei a investir, na época, a minha estratégia era crescimento. Então, eu investi em muitas empresas que no início eu não entendia bem. Então, eu queria ver o valor, o preço. Na época, eu achava que preço era importante, mas hoje eu vejo que o valor é que é importante. Na época, cara, investi, comecei a. O dinheiro que eu tinha guardado durante toda a minha trajetória de estudo, faculdade, todo o dinheiro que eu tinha, eu investi pesado nessa época. Aí a minha carteira duplicou. Foi uma coisa sensacional, foi surreal. Quando veio a pandemia, em questão de poucos dias, eu já tinha perdido tudo e mais um pouco. Aí eu fiz: "Caramba, que situação, e agora?". Mas eu já estava lendo muito, já estava vendo muitos vídeos seus, e eu sabia que investindo em empresas sólidas, lucrativas, empresas seguras, eu saberia que eu iria conseguir reverter aquilo. Então, eu aproveitei aqueles circuit breakers, aquelas quedas gigantescas, para aportar ainda mais. E passei ao longo da pandemia inteira até hoje, vou continuar investindo, e a minha carteira, graças a Deus, triplicou, quadruplicou. E hoje, como que é composta a sua carteira? Como é que também é a sua rotina de investidor? A minha carteira é composta da seguinte forma: 41% alocado em fundos imobiliários, 30% em ações, 13% em ações estrangeiras, 9% em renda fixa, 5% em criptomoedas. Não sou contra nem a favor, mas só para ter um pezinho lá dentro. Os três principais fundos imobiliários meus: HGRU, TRXE e BISC. Tenho vários outros também, XPLG, RSR, sempre divididos por setor: híbrido, logístico, papel, desenvolvimento, fundo de fundo, sempre nessa ordem e de forma igualitária. As ações: minhas maiores posições são Vale, Banco do Brasil, VEG e ENGIE, também voltada para esse quesito do dividendo. Minhas ações estrangeiras, as minhas posições são, as maiores são Facebook, Google, Micron, Mercado Livre e Disney. E tem um fator importante nessas questões das ações estrangeiras, mas eu entro mais para frente um pouquinho. E na questão da renda fixa, tesouro atrelado IPCA e tesouro pós-fixado, para acompanhar a Selic que está alta. E fala uma coisa, hoje os seus dividendos eles têm crescido, ou você acompanha mais os dividendos, você acompanha mais a rentabilidade? Fala um pouquinho do que é o benchmark para você. O que é sucesso nos investimentos para você? Hoje os meus investi hoje a minha renda passiva está em torno de 3 salários mínimos, mais ou menos. Eu comecei no início com a questão de crescimento e agora estou muito voltado a dividendos. Então, a minha intenção é 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 5 e assim em diante, porque eu estou voltando a minha carteira muito para essa questão dos dividendos e, no caso de viver com a renda passiva. E o primeiro salário mínimo é o mais desafiador, né? É, com Beleza. certeza. Você já fez essa conta de quanto tempo você demorou até primeiro, depois do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e possivelmente quando você vai chegar no quarto e assim sucessivamente? Thiago, com certeza agora está bem mais rápido. Cara, É. no início, eh, quando eu estava começando,
foi muito difícil para chegar nos 6 dígitos, como um patrimônio total, foi muito difícil. Sim. Após isso, eu não sei, parece que flui melhor, tipo, quando as coisas dão certo, a carteira ela flui melhor, tipo, é bem mais fácil, o tempo vai cada vez diminuindo para chegar no tão sonhado objetivo. Exatamente. Tem uma frase do falecido Charlie Munger, um grande investidor, que ele fala: primeiros US$ 100.000 são os mais difíceis, né? E obviamente que a nossa moeda aqui é real, então os primeiros R$ 100.000 são os mais difíceis, mas até depois dos 100 para os 200 é muito mais fácil, dos 200 para os 300 e assim sucessivamente. E obviamente que para renda passiva a mesma coisa, né? Legal. E você tem um acompanhamento de metas? Você tinha metas e foram alcançadas? Como é que foi a sua jornada para alcançar esse patamar que você está chegando? Iago, eu tenho, sabe, mas, assim, eu eu quero chegar eu tô mais perto do que longe para chegar no meu objetivo, que é os 7 dígitos. Então estou bem mais perto do que eu esperava. O que eu uso para poder atingir isso? A constância, cara, o trabalho, eu tenho uma renda do trabalho e uma renda dos meus investimentos. Hoje está quase assim, é como se os meus investimentos fossem parte do meu trabalho, eu gosto de fazer isso, então eu tenho uma constância. Eu trabalho para investir. Eu tenho eu tenho uma renda de emergência, só que em períodos de crise eu praticamente não tenho mais, porque é tanta oportunidade no mercado que eu aproveito. Eu também sou assim. Então eu já sei que eu estou no caminho certo. Você está com quantos anos, Heitor? 31. 31. Então você é jovem, somos jovens, né? Sou um pouquinho mais velho, mas eu ainda me considero jovem. Você pega a idade média de aposentadoria do brasileiro, os 65 anos, né? Isso. De uma pessoa do sexo masculino, 65 anos é o regime, vamos dizer assim, regulamentar do INSS. Você pretende se aposentar antes ou ter uma aposentadoria normal ali nos 65 anos, mas mais digna do que o INSS? Qual que é o seu objetivo com essa renda passiva? Porque assim, é uma boa renda e ainda mais se considerar que você é bastante jovem, né? Qual que é o seu objetivo financeiro? E a renda passiva, quanto mais melhor. Eu faço questão eu gosto de fazer isso, e isso também vai ajudar o meu eu no futuro. Todo o dinheiro que eu ganho, 70% eu invisto. O meu custo de vida é baixo. Então eu uso isso para melhorar a minha vida. E o meu objetivo é cada vez mais aumentar essa minha renda passiva para que eu possa decidir ou não quando eu vou querer parar de trabalhar ou não. Eu vou continuar trabalhando porque eu gosto, é uma empresa familiar, e mas eu quero ter a minha liberdade, sabe? A Você se sente bem quando você faz o seu dinheiro trabalhar por você, quando você está dormindo, isso é muito gratificante. E não só gratificante, como dá uma segurança e também tem essa questão da liberdade, né? Exatamente. Legal. Heitor, muito obrigado. Eu acho que tem vários recados interessantes que você passa para as pessoas. O primeiro de tudo é a disciplina, né? De ser um poupador mensal, que para você talvez já seja algo natural, mas infelizmente para boa parte dos brasileiros, mesmo para aqueles que ganham bem, não está no dia a dia das pessoas. Então, acho que essa é a primeira lição. Poupar, se possível, começar cedo, né? Você começou aí alguns anos atrás, ainda um jovem de 20 e poucos anos a poupar e depois a investir na renda variável. Não desistir nas crises, né? Você passou pela crise ali de 2020, de certa forma vivemos também uma crise de preços hoje, apesar de não ser uma crise de dividendos, né? Provavelmente imagino que você está recebendo dividendos aí generosos, eu vi sua carteira aí por cima, eu imagino que deva estar com um dividendo recorde ou próximo do recorde, porque a lucratividade dessas empresas e dos fundos que você investe também está no all-time high, né? Ou seja, próximo da máxima. E não desistir no meio do caminho. Acho que essas são lições que você traz aqui para as pessoas. Então, eu queria, primeiramente, te agradecer, Heitor. Acho que você é um exemplo a ser seguido aqui por vários brasileiros de que é possível ter uma renda passiva e alcançar os objetivos financeiros através dos investimentos. Mais uma vez, obrigado, Heitor.
Eu que agradeço a você pela oportunidade. Você sempre foi uma referência para mim, sempre vai continuar sendo. Estou muito grato, cara. Obrigado. Imagina, parabéns para você. Acho que as conquistas que você teve foi você que foi lá e trabalhou e conquistou e teve a disciplina para conseguir alcançar seus objetivos e tenho certeza que você vai longe. Só não pode parar, né? Porque se parar agora, começar a gastar os dívidas mais do que ganha, mas acho que isso não vai acontecer com você. Vai nada. Beleza, Heitor. Muito obrigado.